Boa noite, caros irmãos e irmãs que estão acompanhando essa nossa jornada de lives após a formação paroquial. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um tema que foi debatido, né? De que lado você está? Esse tema que nós trabalhamos, ele se deve ao que eu poderia dizer que é uma polaridade que existem entre as pessoas nas comunidades. Na paróquia, graças a Deus, nem tanto. Mas na internet, que é o campo que agora a gente está, as pessoas são muito polarizadas, né, acerca de uma ação que a igreja faça ou não faça. Hoje eu estou aqui com a camiseta do Reluz, que me deram no último encontro. Obrigado, né? E vamos saudando você que vai chegando. Peço desculpas, porque ontem várias pessoas deixaram alôs, deixaram reflexões, e não apareceu para mim aqui no celular. Então teve gente de alguns lugares que mandou seu alô e não apareceu por algum motivo. Então peço perdão por isso. Mas como o nosso objetivo é refletir sobre o que nós falamos, vamos continuando, né, sobre essa ideia dessa polaridade, dessas divisões na igreja que hoje acontecem. Nossa meta foi analisar as bases das ações da igreja, refletir sobre os eventos históricos que levaram especialmente a igreja no Brasil a ser o que ela é hoje, e tentar propor uma pastoral conciliadora, né, que a gente não fique se matando por causa de opiniões e deixe de evangelizar por isso. Né? Tem os pressupostos, mas vamos lá. A primeira que dá o seu alô é a Tassiane, que é uma das nossas paroquianas que mora mais distante, mas continua firme aqui na comunidade de Santo Oscar. Então salve lá para o Nova Mauá, quase na divisa com São Paulo. E a tarefa que dei ao povo hoje foi dizer, né, no seu papelzinho, sobre as pessoas que marcaram a sua vida positiva ou negativamente. E antes de abrir a live eu tive que olhar um pouquinho junto, né, sobre essas reflexões, que às vezes pode ter alguma coisa que não seja tão legal. Mas saíram histórias muito bonitas, muito comoventes. Tá, agora aí a Nayara também, quase vizinha aqui, nossa, a Angélica também dando o seu boa noite. E vamos lá. Pedi que o povo, né, na assembleia que estavam se reunidos, fosse muito sincero sobre alguns pontos que são polêmicos. Então perguntei a eles que pensassem se sim, se não, se talvez, sobre vários temas, sem responder para mim, graças a Deus. Sobre aborto, sobre eutanásia, pena de morte, adoção de crianças, clonagem, preservativos, pré-natal, doação de sangue, ecologia, greve de fome, guerra, legalização do jogo, legítima defesa, porte de arma de fogo, ortotanásia, planejamento familiar, seleção e escolha de gênero, homossexualidade, tortura, transplante de órgãos, auxílio moradia para os políticos que moram em Brasília. O povo foi unânime em dizer não. Sobre o capitalismo, socialismo, comunismo, feminismo, conservadorismo, política, lacração, campanha da fraternidade, palmas à missa. A gente levantou uma opinião silenciosa das pessoas sobre isso, porque a igreja tem posturas diante dessas questões que muitas vezes as pessoas não têm, não é a mesma. Ou às vezes até tem, mas sobre meio de fachada. Então a gente foi refletindo um pouco sobre essas questões e pensamos que é muito difícil você ter uma prática plena da vida eclesial. Mas a gente reza que consiga. A nossa finalidade enquanto igreja é lutar para chegarmos ao que Jesus deseja de nós. Por falar em pessoas, né, que têm um desejo assim, saúdo a Kelly lá de Ribeirão Pires. Ontem o seu comentário não me apareceu, Kelly. Então apareceu hoje. Você abraçada por ontem e por hoje. Maria Lucicleide também aí. A Fabiana está dizendo que está amando os momentos de reflexão, muito importante para nós que não conseguimos participar pessoalmente. A Kelly está assistindo com a Dona Eva, também um abraço para as duas. Rita, Célia Maria, Elaine, todo mundo seja abençoado. E depois de refletir sobre essas questões, Elisandra também, boa noite, nós pensamos um pouco na nossa história de igreja. Então a gente voltou desde a medievalidade sobre como funcionava a igreja, o mundo. A gente viu uma transição, né, do mundo medieval para o mundo moderno, particularmente sobre o fenômeno do Renascimento,
que o homem se tornou um centro, meio que no lugar de Deus, e mudou o jeito de se fazerem as cidades, saiu de um feudalismo, foi para uma estrutura de expansão marítima, um mundo novo. E tudo isso é muito complexo também para a vida de fé. A conquista do Brasil, do México, a venda de indulgências, nós falamos um pouco disso, da Revolução da Reforma Protestante, que foi algo que aconteceu também, das fases difíceis da igreja. Eu me lembro de pedaços que a história da igreja são muito complicados, mas que eu falei para o povo, olha, se o Espírito Santo conseguiu reconduzir a igreja, e foram coisas horríveis assim, aos olhos de hoje, ele conduz em qualquer circunstância. Então, assim, teve períodos da história da igreja muito difíceis, mas teve situações que tentaram ser ajustadas. A gente falou, por exemplo, do período do Concílio de Trento, que tentou dar soluções a algumas questões próprias, particularmente surgidas depois da Reforma Protestante. A gente falou de uma organização da missa, da organização da formação dos padres, que não era uma preocupação muito grande. São Pio V tem críticas e elogios a ele, né? Tem gente que o ama, tem gente que não é muito chegado. Passando aqui um pouquinho, as pessoas que estão chegando para não perder, né? Uma saudação para Sandra, para a Jô, para a Maria Eduarda Vieira, acho que é a Duda, né? Gostei da ideia de que devemos evitar os extremos e ter sempre um bom senso. Hoje o mundo está muito complexo. Nós ainda acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que isso nós não vamos deixar de acreditar. Agora há muitos meios, né, para se seguir Jesus. Meios autênticos, né? Tem meios confusos e meios autênticos. A gente vai tentando lutar por eles, né? Jaciane Mendes, também boa noite para você. Depois a gente foi contemplando mais mudanças, né, no mundo, o absolutismo, a concentração do poder nas mãos de alguns reis. Aqui na nossa América Latina, particularmente no Brasil, a história do padroado, que tem as suas complicações também. A Revolução Francesa, que dá uma ideia de pensamento muito mais livre, liberal. A figura de Napoleão, que tenta, né, fazer um domínio total ali do que a gente conhece hoje por Ocidente. As independências e depois no século XIX a reação dos papas diante de cada realidade nova. Ali pelo século XIX já estava meio que forte a dimensão da Revolução Industrial, com toda uma realidade nova que desafiava a igreja com problemas novos, né? O povo morando nas cidades de uma forma muito forte, que muda, né, o esquema de vida, né, das pessoas, os dramas, né, da industrialização. Então a gente tem Gregório XVI, né, que critica muito a modernidade, um Pio IX, né, 1846 a 1878, que também tem muitas críticas, mas diante de muitos ataques também à própria igreja. E a gente chega num mundo em convulsão, um mundo que está assim, tipo, gente, o que aconteceu com o mundo? Eu não sei mais. E a fé tinha que dar respostas sobre isso, porque as pessoas precisavam. Mas muitas vezes a coisa era tão louca que não se conseguia dar respostas tão rápidas. A gente pensa que não é essa comunicação rápida, ágil que a gente tem hoje. As coisas demoravam muito. Graças a Deus que não é mais assim, né? Então a gente pode saudar a Suzy, que já está aqui, Suzy aqui do bairro. Frei Douglas, boa noite, querido irmão, boa noite. A você também, Frei, felicidade, viu? Rafael Santos, boa noite. Então a gente chega a uma concentração urbana muito grande. Deus abençoe o Leandro Mota também. Nós estamos numa concentração urbana, todo mundo entrando aí na live para a gente refletir um pouco juntos. Então, um mundo muito complicado que estava, né, vou pegar, particularmente do século XIX para o XX. Depois, a gente tem umas mudanças, né? Os papas vão começando a ter algumas posturas novas. Não digo diferentes, mas posturas novas. Falar em coisas novas, pessoas novas. Está chegando aqui a Janaína da Santíssima Trindade, lá do Itaparque. Um abraço, Janaína. Também a Rita, já bem-vinda. Falamos aí do Leão XIII. Se você quiser, tem um vídeo no YouTube do Leão XIII, rezando a Ave Maria e dando a bênção. É um vídeo muito legal, põe lá no YouTube, Leão XIII. E você vai ver o Leão XIII. O primeiro Papa que você conseguiu filmar. Então a gente vê aí também o desenvolvimento do cinema, o desenvolvimento do filme, né?
que é uma coisa que revolucionou também. Você consegue guardar uma imagem, isso é algo muito novo. O Leão XIII, ele publica um documento chamado Rerum Novarum, em 1890. E esse documento ele é legal porque ele se preocupa com os operários, né? É uma coisa meio inédita, né? O Papa escrever sobre a realidade dos que estão trabalhando. E a Igreja, ela começa, vamos dizer assim, de uma forma muito mais madura. Eu estou medindo muitas palavras porque são assuntos muito polêmicos. De uma forma muito madura, se envolvendo os problemas das pessoas. Então, o Leão XIII tem essa iniciativa de escrever para os operários, tentar fazer um senso de justiça, isso é muito interessante. O São Pio X, né, tem as suas intervenções também, que o povo conhece ele como o Papa da Eucaristia, né, algo muito legal. Bento XV, que sofre um problema grave por conta da Primeira Guerra Mundial, que acontece no pontificado dele. Então a gente tem muitas dificuldades nesse pontificado por conta da Primeira Guerra. Pio XI, né, que é o Papa do Tratado de Latrão. Interessante que eu perguntei para o povo assim: a Itália é mais velha que o Brasil ou é mais nova? Muita gente assim falou que a Itália era mais velha, mas na verdade a Itália é mais nova, né? A Itália ela é um país muito recente e muitas daquelas terras eram terras da Igreja, eram os estados pontifícios. E para formar a Itália, os estados pontifícios são liquidados. Eu brinquei, ficou aquela pracinha, né, do tamanho de nada que é o Vaticano hoje. É a Praça de São Pedro com a igreja e uns prédios em volta, e um jardim. Ficou isso para a igreja. Então Pio XI foi o Papa desse período. E eu reforço, né, que nessas primeiras décadas do século XX, a gente pode dizer que vai se formando um pouco a gênese do que vai ser depois o Concílio Vaticano II. Várias comparações, várias preocupações vão surgindo. Eu peguei o exemplo do que nós tivemos ontem na live aqui. Uma pessoa que falou dos genuflexórios. Incomoda. Alguma coisa incomoda, só que tem uma hora que incomoda tanto que tem que mudar. Então, nesse período, né, do final, primeiras décadas do século XX, vão surgindo as escolas, a escola bíblica, a escola litúrgica, com teólogos e pessoas da igreja que vão refletindo, né, sobre como é a situação desses temas naquele tempo e o que poderia se evoluir ou se continuar. Pio XII tem uma participação num momento muito crucial da história da humanidade, né? Ele foi o Papa que viveu as dores da Segunda Guerra Mundial. Então, até a cena que eu escolhi para mostrar o Pio XII foi o Pio XII numa das mensagens radiofônicas dele para o mundo, né? Convidando a paz, convidando a uma reflexão, a não perder a confiança em Deus. Isso é muito legal. E convidando a paz, né? Avançamos para o São João 23. Né? O São João 23, eu estou aqui com um quadrinho dele que eu ganhei de uma pessoa, e esse quadrinho é do tempo dele, né? Lá é um quadrinho bem antigo, tá aqui, caiu, mas não quebrou. Ele tem um negócio que protege. E o São João 23 é um Papa muito interessante. A imagem que eu coloquei dele lá na palestra foi ele escrevendo junto de uma janela de onde se avistava a Basílica de São Pedro. É uma cena muito bonita. E o João 23, muitos definem ele como um Papa eleito para transição. Um Papa já idoso, um Papa que era só para segurar para vir o grande, né? Algumas impressões dizem isso. Só que o Papa velho, o Papa que era para ser o Papa de transição, ele na verdade resolveu fazer um concílio. Isso é interessante. O concílio é uma grande mudança na igreja, uma grande reflexão na vida da igreja, e o Papa João XXIII faz essa reflexão. É um grande motivador da paz no tempo da Guerra Fria. Então, o Papa João XXIII é uma pessoa fofa em todos os aspectos, que a gente deve ter muito carinho por ele também. Falar em carinho, boa noite a Rita, boa noite a Kátia, aqui do bairro também, a Marlúcio, lá do Rio Grande, Nair Malavase, aqui da região de Santa Lídia. E o concílio veio, né? O Concílio Vaticano II, que é esse momento grande da nossa igreja, em que ela se volta para a sua relação com o mundo. Falei um pouco dos documentos, e a gente falou de algumas mudanças bem sensíveis e visíveis, como, por exemplo, a Lumen Gentium, que muda o conceito de igreja, né? A igreja com um grande peso no seu conceito de igreja como povo de Deus.
Outras concepções havia antes, mas a partir do Vaticano II pesa muito a ideia de igreja como povo de Deus. E também a Sacrosanctum Concilium, que muda a forma da celebração, né? Antes a gente tinha a missa em latim, a missa com todos voltados para, no mesmo sentido, voltados para o altar, e aí muda-se, né, o altar, muda-se o idioma, muda-se o espírito, vamos dizer assim, um pouco, e essas mudanças elas têm efeitos, né? Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Conclui o concílio com o Paulo VI, que é um papa que, assim, deu muito andamento a esse pós-concílio, né? Ajudou muito a que o concílio tentasse ser instalado. Não conseguiu muito, mas conseguiu um pouquinho. Então, Paulo VI, São Paulo VI, hoje, né, ele é para nós uma grande referência também de uma pessoa que tentou lidar com essa igreja do nosso tempo. Então, basicamente, no resumo, nós tivemos pessoas que aceitaram o concílio e pessoas que rejeitaram o concílio, por diversas expressões. E foi pululando no mundo, foram surgindo assim de uma forma tipo peixe quando pula lá na água, muitas expressões de teologia. Teologia feminista, teologia... a teologia da libertação, que é uma coisa que até hoje o pessoal bate a cabeça. Então, a teologia da libertação surge nesse tempo de pós-concílio, pós-conferência de Medellín. Dei uma palavra muito breve sobre o que é a teologia da libertação, tentando não ficar nem nos sonhos, nem no teoria da conspiração. Tentando fazer uma leitura mediana, uma leitura mais equilibrada. Então, a teologia da libertação, ela se preocupa com o conceito de libertação bíblico. Pensando nesse sentido, é isso. Mas a dificuldade é que muitas vezes ela trouxe conceitos que não eram do cristianismo. Então, alguns questionamentos que existem é por conta disso. Às vezes você tirou tantos elementos da fé que não tem mais fé, só tem os elementos. Não devo dizer isso para todas as expressões, né? Tem pensamentos muito bonitos na teologia da libertação. Particularmente, a ideia do trazer o social, preocupação com o social, preocupação com as pessoas, isso é muito bonito. E até a gente encontra eco, né, dessa preocupação no próprio compêndio, na doutrina social da igreja, que já vem desde o Rerum Novarum lá do Leão XIII. Então, no conceito é algo muito positivo. Agora, na prática, houve dificuldades, né? A gente tem dificuldades praticamente de contestação, né, da doutrina, de forma muito sucinta, para não gerar comentários e coisa. Já é tarde, a gente tem que dormir depois, né? Então, houve dificuldades. Ponto. No Brasil, a gente tem uma produção muito grande nesse período e a igreja, pastoralmente, se desenvolve muito. A gente citou um pouco algumas experiências, como a do Dom Paulo Evaristo Arnes, que fez a Operação Periferia na cidade de São Paulo, que praticamente, não vou dizer todas, mas muitas paróquias e comunidades dos bairros da periferia de São Paulo e algumas cidades da região metropolitana se deve a essa Operação Periferia, né? Não teria muitas igrejas que tem hoje sem essa operação, que envolveu, por exemplo, a venda do palácio onde morava Dom Paulo para comprar mais 1000 terrenos na periferia. Então isso foi muito importante no sentido da igreja dos bairros. Houve dificuldades? Houve, não vou dizer que mas não tira o brilho, né? Vamos pensar assim. Voltando para os pontificados, passou João Paulo I muito rapidinho, depois vem o João Paulo II. Interessante que eu coloquei 2 fotos do João Paulo II. Aquela foto do início do pontificado, em que ele está todo, né, novo, 57 anos, e a imagem dele velhinho. Eu brinco que eu conheci o João Paulo II já velhinho. Eu era criança, o João Paulo II já era velhinho. E a gente tem reações muito antagônicas a João Paulo II. Tem gente que acha João Paulo II super progressista, porque ele criou a Jornada da Juventude, porque ele visitou não sei quantos, 100 e tantos países. Tem muita gente que acha João Paulo II conservador, porque ele deu uma palavra sobre o sacerdócio feminino, porque ele fez algumas considerações sobre a moral, teve o silêncio de muita gente. Então, o que eu quis comentar? Tem opiniões, existem opiniões e a gente respeita as opiniões. Mas não vou ficar me matando por causa de opinião. Aconteceram coisas, louvado seja Deus, a história acontece.
O período de João Paulo II foi um pontificado muito longo também, 27 anos, se não me engano, e muita coisa aconteceu, o mundo mudou muito. Caiu o comunismo no leste europeu, o capitalismo dominou partes que não tinham, né? O liberalismo, as guerras se multiplicaram, não tem mais guerra mundial, mas tem guerra em todo canto. Essa questão da AIDS, informática, internet que torna o mundo todo conectado, as comunicações, movimentos migratórios bem complexos. Na igreja, a gente tem organizações, né, como por exemplo, está aqui, o Catecismo, é lançado no período do João Paulo II, também o novo Código do Direito Canônico, né, lançado nesse período do João Paulo II. Então, tenta-se fazer uma aplicação também documental do concílio. Esses dois documentos que eu mostrei para vocês, por exemplo, eles têm muito do Concílio Vaticano II. Muitos falam que não tem, que foram cortadas coisas. São impressões que teólogos, historiadores têm. A igreja passou por períodos de muita dificuldade também, diante de algumas questões. A própria imagem da igreja se viu muito desgastada por situações difíceis, por escândalos, ascensão de grupos. Esqueci de falar na palestra, mas o período de João Paulo II é um período de ascensão dos movimentos, né? Os movimentos da igreja tomam uma força muito grande. Há separações e há conciliações nesse período. Aqui a gente tem bispos, né, que vão trabalhando aqui no Brasil, falei de algumas dioceses, figuras, né, já citei aí nesse período Dom Paulo, Dom Cláudio, Dom Eugênio, Dom Avelar, né, lá na Bahia, Dom Helder, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Luciano. São alguns bispos que tiveram, vamos dizer assim, destaque, né, na igreja nesse período. E falei uma coisa interessante, né, que havia uma figura também por trás, né, não por trás no sentido negativo, mas uma figura que auxiliava, que é o cardeal Ratzinger. No período de João Paulo II, o cardeal Ratzinger estava muito presente e ele teve que trabalhar muitas coisas difíceis, né, para tentar conciliações, clarezas, né. O cardeal Ratzinger trabalhou muito e depois o Papa Bento XVI. Bento XVI é interessante, ele é um Papa já eleito muito idoso também e que tem, né, os seus caminhos, que até muita gente diz que um dos grandes feitos dele foi a renúncia, porque ele possibilitou que muitas coisas fossem tratadas a partir disso. Vem o Papa Francisco, que eu brinquei, que é um Papa que não tem papa na língua. Ele é muito espontâneo no seu pensamento e isso tem a sua positividade também. O Francisco, ele tem um jeito leve, né, de tratar com os problemas. Eu acho que isso é muito propício, né, para um mundo que trata os problemas de forma muito pesada. Ouvindo aqui vocês, né, que estão chegando agora, a Giovanna Pimentel, ela faz um comentário: o Papa era fofo, assim como o senhor também. Obrigado. Eu brinco que os santos gordos nos dão esperança. Abigail Machado está aqui também dando seu alô, lá dona Abigail. O Cauê, vamos lá, Cauê seminarista. Padre, essa noção de que a história é conduzida por Deus e que as coisas passam, as coisas mudam, ajudam muito a perceber bem uma ideia que o Senhor apresenta. Jesus Cristo é a verdade. Nós temos maneiras diferentes de ver a vida e precisamos saber ouvir mais quem discorda de nós. Estou adorando essas formações. Parabéns ao senhor e à paróquia. Obrigado, Cauê, né? Que você consiga também ter muita tranquilidade para que a gente possa estar disponível a falar com o povo de Deus. Eu estou tendo uma experiência muito feliz dessa semana, né? Com o povo, estou me divertindo bastante, e com o pessoal da internet também, né? Tá sendo muito legal. Eu acho que é um caminho novo, né? Que a gente pode ir estabelecendo com as pessoas. É um risco, né? Porque pode sair de tudo daqui, né? O pessoal pode mandar umas perguntas cabeludas mesmo para a gente responder, como o pessoal dos papéis deixou. Mas é aquela, quando eu não souber, eu vou falar não sei. Quando eu falar besteira, vão me corrigir. Então a gente está aberto a essa expressão. Vamos então lá. A Erci dando boa noite. Boa noite, Erci. Hoje você não veio, mas eu mostrei as suas obras, né? Até falei com o Vinícius. A Erci produziu aqui o nosso Santo Oscar Romero de crochê. E foi um presente que ela me deu também, com Nossa Senhora Aparecida, tá ali. A gente acompanhou ele hoje. É legal ver os santos, né? E essas obras de arte. Parabéns. E o pessoal vai querer daqui a um tempo, viu? Tem uma pessoa lá
perto da Santo Oscar, que também faz. Bem, eu observei hoje com o pessoal tensões. Existem tensões na nossa vida de fé. Tem gente que está mais aberta a abrir a experiência dos povos, e tem gente que fala, não, vamos com o que já está pronto. Isso se traduz particularmente na vida da liturgia. Abrir-se ou fechar-se a coisas diferentes. Tem o seu positivo e tem o seu negativo de tudo. Tem gente que é preocupada em diálogo com outras religiões. Tem gente que barra diálogo com outras religiões. Tem gente que quer uma igreja mais parecida com outras. Tem gente que quer uma igreja mais parecida com Roma. Tem gente que está mais para liberar todos os costumes. Esse negócio de igreja, de moral, de religião não tem nada a ver. Tem gente que quer retomar costumes antigos. Fiz uma pergunta que a gente é complicada, mas aqui na internet confio que Deus toma conta. A igreja pode falar de política? Na verdade, ela deve falar de política. O difícil é quando ela é usada por partidos e é usada. Eu paro por aqui, porque vocês sabem, tem as cidades de vocês, cada um vive num lugar e tem os seus problemas. Então, a gente tenta tomar conta para que não apareçam demagogos, né? Pessoas que queiram mostrar uma coisa e sejam outra. Mas Deus toma conta. E eu perguntei no fim, né? A igreja hoje está indo por quais caminhos pastorais? Né? A gente está com a nossa pastoral, mas estamos caminhando para onde? A gente quer uma igreja aberta, fechada, uma igreja que dialoga, uma igreja que não quer diálogo. Isso vale a pena a gente refletir. E a paróquia São Filipe? Eu falei, né? O padre é um grande líder, mas ele não é só. O povo tem uma importância muito grande nisso também. Às vezes o padre tem um estilo, o povo tem outro, aí dá choque, então é complicado. Vamos saudar aqui também a Erci comentando que Santo Oscar está presente nas formações. E tá, né? Ela sabe que eu sou um grande fã aí de Santo Oscar Romero, nossa próxima festa de padroeiro lá no dia 24 de março. Quem estiver assistindo quiser vir, nós vamos rezar às 10 horas da manhã, ter a procissão. A Abigail, né, tá comemorando aqui um caminho novo, né, que a igreja vai fazendo. A Ângela, lá do Rio Grande, Deus abençoe a Ângela, saudades, né, um abraço para você, para todo mundo. Elaine, Márcia, boa noite, Deus abençoe. Agora a gente chega nesse momento das reflexões, né, e a Anice já vai entrando aqui nessas reflexões, né. Eu perguntei para o povo, quem marcou você, positivo ou negativamente, na sua caminhada de fé? Essas pessoas são meio que luzes para o nosso caminho e a gente acaba se inspirando nelas para fazer as nossas ações. Vou brincar. Aqui tem o Santo Oscar, né, que eu disse que eu gosto muito dele tudo. Mas eu não posso querer ser igual ao Santo Oscar, mas fazer as mesmas coisas, fazer as mesmas ações. Ele respondeu por tempo dele, do jeito que ele era, com a responsabilidade que ele tinha. A minha responsabilidade é outra, mas ele tem um caminho espiritual bonito, como também, né, que a gente mostrou aqui o João 23 e tantas outras pessoas. A Anice está dizendo aqui, né, vamos ver uma mensagem, quem me marcou desde criança é Jesus, né, gostei, um dia peguei a Bíblia, falei Jesus comigo, ele me ouviu e falou que permaneça firme naquilo que aprendeu, creu e etc. Então, Jesus foi uma pessoa muito marcante. É interessante, a sua mensagem é muito importante. Jesus é alguém que inspira a gente. Vamos lá. Tem algumas mensagens que se referem aos outros dias. Então, essas que se referem aos outros dias, eu vou pular, porque já está tarde e amanhã a gente tem 1000 coisas para fazer. Mas olha, pessoas que falaram aqui, eu vou falar o positivo. O negativo eu não vou falar porque não convém, né? Deus toma conta. Olha, uma pessoa disse aqui que quem me marcou, as minhas catequistas, a Solange, a Nayara, se estiver online, dê um abraço aí na Solange, Isabel, né, a gente encontra ela de vez em quando também, alguém lembrou de você com alegria, é tão gostoso quando alguém lembra da gente porque fez coisa boa. Outra pessoa aqui, recordando, né, para quem não participou das lives, esses papéis são anônimos, então eu não sei quem escreveu. E nem quero saber. Bem, vamos lá. Olha, quem me marcou a minha caminhada religiosa, diz essa pessoa, foi o irmão Haroldo.
No início, quando eu conhecia, eu pensei que ele era um senhor que não falava nada com nada. Mas depois fui ouvindo as suas orientações, como ele falava de Jesus, e me apaixonei pelo que ele falava e pela pessoa como irmão. Né? Foi uma pessoa maravilhosa, foi muito bom tê-lo aqui em nossa comunidade. Então o irmão Haroldo está sendo recordado com muita alegria. A outra pessoa diz aqui, quem me marcou na minha caminhada foi o Padre Ângelo. Né? O Padre Ângelo foi pároco aqui de 80 a 86, Padre Ângelo marcou. Aqui tem uma pessoa que tem uma pessoa que marcou negativamente alguém. Positivamente, quem marcou essa pessoa foi o Padre Severino, que ampliou o jeito da nossa comunhão, das teorias sociais, me fez integrar a campanha da fraternidade. Né? Então, essa pessoa agradece a experiência que teve com o Padre Severino, que é uma pessoa muito sábia, né, que o povo daqui gosta muito. Outra pessoa diz assim: fui marcada pelo seu Albertino de Souza, que me ensinou a rezar o terço, me fez gostar de participar da comunidade de Santo Oscar Romero. Outra pessoa aqui diz que quem marcou foi a catequista, amigos que ajudaram a aprender mais sobre Jesus. Outra pessoa aqui diz assim: uma pessoa que me marcou foi o Padre Ricardo. O Padre Ricardo foi pároco aqui da São Felipe, de 95 a 2000, mas ele passou uns outros períodos também. Pois lembro dele falando que via o reluz como uma nave espacial, que os jovens precisavam pôr mais os pés no chão. É o Padre Ricardo, hein? Não sou eu. Hoje entendo que ele era uma pessoa visionária. Muitos querem apenas participar, mas não querem assumir a missão de serem servos. Ser servo é difícil, né? Porque dá trabalho, a gente se esforça, a gente não ganha a recompensa que talvez ache que mereça, né? Mas os jovens têm que pôr o pé no chão. Eu concordo com o Padre Ricardo. Mas sabe, eu diria também que os jovens e muitos adultos estão com medo de pôr o pé no chão. Estão com medo de sentir o frio do chão, ou o calor, ou sentir a sensação do chão. Então eu acho que hoje, se for pensar no tempo mais antigo, mais para trás, a gente tinha os iniciadores da comunidade, né? O pai, a mãe, parentes, tios, catequistas. Tinha mais gente que colocava a gente na comunidade. Hoje parece que está um pouco mais difícil, né? Falta gente que consiga nos inserir. É o que eu falei ontem na palestra da iniciação pastoral. Então a gente tem que pôr os pés no chão, mas dizer para as pessoas: olha, pode pôr o pé no chão, não vai se machucar não. Pode ter problemas, pode ter dores, vai ter que sentir o chão. Mas eu também já estou com os pés no chão. E estou vivo, com problema, mas estou vivo. Então eu acho que a gente precisa dar um testemunho de que vale a pena ter a igreja, vale a pena ser igreja, né? Diz aqui uma pessoa: quem me influenciou muito foram os meus avós maternos. Muito devotos de Nossa Senhora Aparecida, não dormiam sem rezar o terço todas as noites, eram muito ligados à igreja. A minha comunidade, bonito, né? Ver que as pessoas estão sendo marcadas pelas suas comunidades. E o Padre Ricardo, né? Quem é de fora pode estar falando: quem é esse Padre Ricardo? Aqui na São Felipe, o Padre Ricardo foi alguém que conquistou muito pessoal, muito, muito querido. Outra pessoa diz aqui que duas pessoas marcaram, né? O Papa João Paulo II, pelo seu carisma, o Papa Francisco, pela sua santidade e sabedoria. Outra pessoa diz aqui que quem marcou a vida dela foi o Padre Marival. Eu era catequista da Perseverança. Nesse momento entrei na faculdade, tinha aulas de sábado e sumi da catequese. E ele me chamou e me disse: se for para ficar assim, pare. Faça certo ou pare com o errado. É um pensamento, aí marcou a vida dela, né? O Padre Marival chamou ela lá para assumir, e acho que conseguiu, talvez. Tem gente chegando aí na live, né? Vamos ver quem foi chegando. A Pedrina lá do Orfino, seja bem-vinda. Selma da 4ª Divisão, Priscila Bolvo, muito bom, adorável. A Claudete, Deus abençoe Claudete lá de Santa Lídia. Quem marcou essa pessoa aqui foi o Paulo VI, São Paulo VI. Ele me mostrou a misericórdia de Jesus para a igreja. Outra pessoa que marcou essa pessoa aqui foi o Dom Paulo Evaristo Arnes, com o movimento social. E o Papa João Paulo II, com o avivamento da igreja, valorizando o Espírito Santo. Padre Ângelo e Padre Marival, que marcaram pelo incentivo e abertura da igreja com a SEBS e o trabalho social. Particularmente na nossa paróquia, o Padre Ângelo e o Padre Marival foram muito responsáveis por isso. Aproveitando aqui o pessoal da internet também, porque senão eu vou perder os comentários de vocês, depois eu não consigo falar.
A Mariana, da comunidade Santo Oscar Romero. Quem me marcou foi o seu Nico, né? O seu Nico é uma pessoa conhecida, já falecido aqui do nosso bairro, que marcou muita gente, né? Ajudou na Santo Oscar e tal. Acho que também na Nossa Senhora de Fátima, se não me engano. Pois quando celebrava, era o ministro da palavra, ele puxava a nossa orelha, chamando para participar das pastorais. E também o padre Ricardo. A Kelly, lá de Ribeirão, diz assim: quem me marcou como leiga foi a dona Cida Regis, uma mulher de fibra, muito simples, servidora, que doava sua vida pela comunidade e pelo próximo. Como ordenado foi o padre Toninho da Matriz São José, Ribeirão Pires, né, que ia ao encontro das pessoas, dentro e fora da igreja, sempre com palavras sábias e de acolhimento. Edilena, né, boa noite, ela que ajuda aqui, também lá em Santa Rosa. Claudete dizendo que quem marcou a vida dela foi o padre Marival. Carol dando boa noite. Erci dizendo: quem me marcou foi minha mãe, Rilcimar, né, que estava ontem comentando aí com a gente, que sempre foi sábia e nos levou ao caminho da fé, nas missas, na missãozinha, tantas outras vezes. A Márcia Miguel aqui desejando também que Deus abençoe. Sandra, lá de Santo Oscar Romero, dizendo que está sendo maravilhoso participar da formação. Outra pessoa diz assim: eu cresci em uma família católica, mas ao crescer fui desanimando. Comecei a ir atrás de outras denominações. Por alguns anos eu me senti perdida, mas a partir do momento que eu fiquei grávida, meu coração começou a me incomodar. Como que eu educaria minha filha fora da igreja católica? Então o que mais me marcou foi esse pensamento. Interessante. O pensamento da pessoa marcou ela. E a partir daí eu comecei a me aprofundar mais no conhecimento da igreja. Sempre busquei ser exemplo para os meus filhos. Eu não sei quem é você, mas parabéns, viu? Olha, esse testemunho também me marcou. A Selma, né? Boa noite, Selma. Aqui uma pessoa fez várias relações com os padres que passaram na paróquia. Você que às vezes é de fora e não conhece a história da nossa paróquia, a gente vai recordando então. Fala do padre Maon, né, que batizou os filhos, o padre Ângelo, que nós já citamos aqui, padre Marival. Diz aqui a pessoa que ele era extremamente decidido, amável e autoritário. Esse autoritário a gente entende por uma pessoa que tem uma firmeza. O padre Ricardo nos ensinou a trabalhar nas pastorais. Padre Severino, muito amigo. E uma pessoa aqui que recordou do Dom Décio, que visitou a casa dela 2 vezes. A Fabiana, dizendo aí que o Padre Severino nos acolheu com muita sabedoria. Vamos lá, aqui diz uma outra pessoa: marcou a minha madrinha de crisma, que por tudo ela compreende os lados, sempre persevera na fé, apesar de todas as dificuldades. Essa madrinha de crisma chama Carmelita Rosa da Silva, sempre firme na fé, com amor no coração. Tem aqui também essa pessoa diz que a mãe dela marcou muito ela, mesmo com muita dificuldade, deu a vida, saúde, educação, que é crucial. Eu não seria hoje a mulher que sou sem as decisões que ela me ajudou a tomar. Mais ou menos é isso que a pessoa escreve. Tem gente chegando aí na nossa live também, vamos tentar ver quem é. A Angélica Cristina. Vamos ver o que a Angélica Cristina diz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes tropeçamos, mas quem nos ergue é Jesus Cristo. Portanto, Jesus sem nós é Jesus e nós sem Jesus não somos nada. Agradece, né, pelas homilias aqui. Quem marcou a vida dela foi o Padre Ângelo. Boa noite, a Dalma. A Marta, lá, né, que participa de Santa Luzia, ajuda a cantar aqui também alguns domingos. Quem me ajudou bastante foi o Padre Hamilton. Olha que eu não li antes, essas que fala de mim eu estou pulando. Mas eu agradeço também, né, por estar sendo... ajudando alguém, ajudando algumas pessoas. É a missão da gente. Heitor Alves, boa noite, padre. A Rita Ferreira dizendo que quem marcou ela foi o Padre Ricardo. O Padre Ricardo sempre presente aí nas reflexões. E Dom Décio, que nunca vou esquecer o sorriso dele. Nem eu, nunca vou esquecer o sorriso de Dom Décio. Eu conto que me marcou Dom Décio porque ele foi um bispo que visitou a minha comunidade quando eu era catequizando. Isso para mim foi uma experiência tão interessante que o bispo parecia um ser do outro mundo, assim, né? A gente escutava falar do bispo longe. E o bispo foi lá na comunidade de São Francisco, que eu era de lá. Abigail, quem me marcou foi a minha avó materna, que com todo carinho e amor ela se dedicava à igreja.
Uma pessoa aqui diz que quem marcou a vida dela foi o Padre Léo Comissari, creio, né? Por suas histórias de mostrar como seguir de maneira feliz a fé. Muito legal esse pensamento do Padre Léo. Eu mando um abraço para o povo da Jesus de Nazaré, da paróquia, quase paróquia Nossa Senhora Aparecida também, que eram, né, a grande Jesus de Nazaré até pouco tempo, que eu trabalhei lá como diácono antes de vir para São Felipe. O Padre Léo lá naquela região marcou a vida de muita gente, né? E a gente até refletia um pouco em outros momentos como hoje é difícil a gente ter líderes, né? Assim, pessoas que a gente sinta segurança, né? Queira se inspirar, né? Mas graças a Deus que a gente tem muitas figuras que nos ajudaram, sejam elas maiores, que influenciaram muita gente, ou até na vida da nossa família também, né? Tem isso. Bem, impressões foram essas. Hoje nós tratamos um pouco, né? Nós fizemos os cantos, eu vou cantar com vocês daqui um pouquinho, para dizer um pouco como que as coisas na igreja vão se relacionando, né? A gente tem muitas influências. Uma pessoa fez uma pergunta hoje, e eu vou responder, né? A igreja, sabendo do mal que o comunismo, creio que seja o secularismo, socialismo, causa ela, por que não luta contra a ideologia da libertação? Pois ela desmistifica Jesus, tendo o decreto do Papa Pio XII contra o comunismo. É interessante essa pessoa, não tem nome, né? Eu vou falando quem aqui. A pessoa que escreveu. Aqui tem dois assuntos interessantes, né? A igreja, ela tem a sua posição contra o comunismo, como você mesmo expressou aqui. Então a igreja fez um caminho. Agora é interessante, a teologia da libertação, há uma instrução, se não me engano, de 1986, que a Congregação da Doutrina da Fé emitiu sobre o assunto. Eu recomendaria você a lê-la, né? Ajudaria muito a ver qual a ação da igreja sobre a teologia da libertação. Eu acho que a igreja ela tentou dar um caminho de orientação para a teologia, e ela tenta até hoje, né? Para todas as teologias que existem. Então, eu penso que tem muitos elementos que interagem aí. Por exemplo, por que as pessoas procuram essas igrejas de cura instantânea? Sendo que é tão estranho a gente falar disso enquanto fé. Não sou eu que determino como a pessoa vai ser curada, não é a gente rezar de tal jeito, assim ou assado. A nossa vida está na mão de Deus. Isso é uma coisa muito, muito, muito forte na vida da igreja. A gente pode pedir, a gente pode apresentar o problema, mas quem determina para o nosso bem, quem é curado, o que acontece com a vida das pessoas, é o próprio Deus. Mas as pessoas estão tão carentes dessa expressão da cura, estão tão desesperadas que elas vão atrás. Eu acho que assim, quando a gente tem uma demanda muito grande por alguma coisa, é porque a gente não soube dar alguma resposta. Se a gente for pensar, tem muita gente que está preocupada com o social. Então eu acho que a igreja, e eu sou igreja também, né, faço parte da igreja, não só por ser padre, mas por ser batizado, a gente precisaria tentar dar respostas às demandas das pessoas. Padre, quando a pergunta é idiota, tem gente que quer coisa tonta na igreja, eu acho que a gente precisa mostrar que aquilo não é legal, mas aí são opções, eu respeito as opções. Tem gente que acha que a opção é bater a cabeça da pessoa na parede até ela entender, tem gente que aceita ser educador e vai tentando mostrar às pessoas os caminhos, mesmo que isso demore décadas. Então, fica a sua escolha, você também é igreja. Então, ajude-nos, né? Se você tem caminhos interessantes, faça com que a gente consiga ajudar a quem precisa se orientar. Enquanto magistério, a igreja já se pronunciou sobre tantas coisas, por esse documento que eu te indiquei, até pelo que você mesmo falou. Então, é a gente tentar aplicar isso à prática pastoral. Eu gosto muito de tentar aplicar isso à prática pastoral pela via do carinho, pela via da educação, por mais que a gente demore. Mas assim a gente vai conseguindo muita coisa boa. Então, faça a escolha pastoral que você tiver e veja, né, o que você acha. Eu trabalho muito aqui na comunidade, nas minhas comunidades que eu ajudo, a ideia de escuta, de diálogo. Tem gente que já é mais enfático, né? Tem que ser assim, pronto. Mas eu também penso que
que eu acho que essa questão de forçar as pessoas é tão complicado. O tempo de hoje é tão diferente, é estranho você querer que as pessoas acreditem nisso e pronto. Eu tenho que ou convencê-las ou inseri-las no mistério. São esses dois caminhos. Inserir no mistério é o que a gente fala de mistagogia. E ontem eu esqueci de falar também, todos os caminhos marrons, para quem estava na palestra, são catequeses. Se a gente abandona a catequese na igreja, eu não estou falando de catequese para primeira comunhão, para crisma, para casamento, mas a vida toda é uma catequese. Unamos ao que a gente estava falando. A gente se lembra das pessoas pelo que elas fizeram de positivo porque elas foram catequistas na nossa vida. A vida delas foi uma catequese. Através da vida delas eu aprendi a ser quem eu quero ser. Então eu acho que é isso. Se eu acho que eu tenho um caminho muito legal para indicar para as pessoas, eu tenho que demonstrar isso de uma forma catequética. Agora, como será a sua catequese? Aí a gente vai ver como é que fica. Mas eu falei para o pessoal, pensando, se a gente tem uma coisa errada na igreja, vamos seguir o conselho evangélico. Chama a pessoa, conversa. Se ela não dá ouvido, chama mais alguém, tenta mostrar. Se ela não dá ouvido, aí a gente toma outras providências. Mas tudo com muito carinho. E eu termino nessa fala, eu vou cantar, não esqueci não, viu? Termino essa fala pelo que eu disse pro pessoal. Não fiquem com brigas idiotas na internet, não entrem em polêmicas que você percebe que a pessoa não está aberta a diálogo na internet. Se você conhece a pessoa, conversa com ela pessoalmente, mas não se preocupa em ficar discutindo na internet, que essas coisas não, na verdade, separam muito as pessoas, dão mais dificuldade. Então o conselho que eu dou nessa semana de formação, nesse dia de hoje, em que a gente fala de que lado você está, estejamos do lado da verdade. Mas se a nossa verdade parece diferente da verdade do outro, vamos tentar mostrar que a nossa verdade é verdadeira de uma forma catequética. Mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como a gente acredita. E confiando nele, confiando que ele dá o dom para que as pessoas se convertam, dá o dom para que as pessoas sejam boas. E como falei, a igreja já passou por tanto perrengue, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nós temos um caminho, nós vamos vencer. Não me preocupo em vencer ninguém, mas eu acho que nós vamos vencer o mal, né? Vamos vencer o pecado que existe em nós. Depois aí algumas pessoas dizendo aqui, olha, bênção Padre Maria, lá da 4ª divisão, José Arnaldo, boa noite Padre, sua bênção, Deus abençoe. Quem me marcou foi o pessoal do ECC da nossa igreja, lá do Rio Grande da Serra, José Luiz e a Bindá, muitos casais do encontro do ECC. Priscila Bolvo dizendo aqui de sensatez, muito bem. No fim a gente fez uma oração com 3 livrinhos, né, que tem aqui em casa e que são livros que o povo usa na igreja. Esse livro é interessante, né, o Ofício dos Mártires da Caminhada Latino-Americana. Obviamente, eu identifiquei esse livro como um livro mais voltado a cantos da teologia da libertação. Um segundo livro que eu trabalhei um pouco aqui é o famoso Louvemos ao Senhor. Todas as sacristias do mundo quase tem um, né? Brincadeira. Ele é mais identificado com cantos da renovação carismática, né? Esses cantos mais de hoje da moda. E uma terceira via, né, que eu coloquei aqui, o Cantos e Orações, né? Que eu brinquei que a maioria dos cantos que o pessoal não gosta na missa estão aqui, mas eu expliquei por quê. E eu escolhi alguns que a gente cantou com o povo e a gente foi vendo que uns o pessoal cantava mais, uns o pessoal não conhecia. Desse livro aqui a gente cantou, né? Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. É uma referência muito interessante. Cantamos também Pai Nosso dos Mártires, né? É um canto bem interessante. Cantamos também, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, que até foi interessante, muita gente cantou, mas eu brinquei com uma jovem. Você conhece esse canto? Ela, não. E até eu fiquei pensando, né? Alguns contextos desse livro são muito difíceis de aplicar hoje, no sentido da pastoral, porque o contexto já é bem outro, nós somos de outra realidade. Mas tem muitos cantos bonitos aqui que fazem sentido, que tem uma espiritualidade legal. Do segundo livro, nós cantamos, né? Nós cantamos, ajudou, o povo canta bonito. Nós cantamos Quero Confessar a Ti, que é o 1985,
do Ministério Amor e Adoração. Ele foi um dos cantos menos cantados, mas é uma característica desse tipo de canto, né? Cantamos também Eu Me Consagro a Ti, Mestra, Mãe de Deus e Minha. E aí eu fiz até a brincadeira, caso não sabeis que eu sou da São Felipe. E a gente, vou fazer um contrato com eles para fazer uma música nova. Mas brincamos muito nosso hino de São Felipe, ó, que daqui a pouco chega a festa de São Felipe. Padroeiro da comunicação, da evangelização. E nós estamos fazendo um trabalho de evangelizadores. E esse último... acho que tinha mais um canto aqui que eu canto. Não, foi os 3. Depois do último livro, nós cantamos Eis-me aqui, Senhor. Cantamos Me Chamaste para Caminhar na Vida Contigo. E cantamos Os Grãos que Formam a Espiga. A gente falou da missa, né? A maioria dos cantos que a gente não é muito chegado no folheto estão aqui. Porque é interessante, os cantos da missa, eles têm as suas tendências, né? Uns são mais para o lado da terra, outros são mais para o lado da espiritualidade da renovação, e outros foram pensados com a tentativa de neutralidade. Tentativa, mas nunca conseguem. Porque são vivos, as pessoas são vivas e têm as suas escolhas. Então, a gente falou um pouco disso, né? Pastoralmente, praticamente, a nossa igreja é marcada por essas influências. Então eu acho muito complexo você simplesmente rejeitar as pessoas por causa das escolhas delas. Estejam certas ou estejam erradas, quem vai julgar é Deus. E nós vamos tentar nos ajudar enquanto comunidades. Se uma coisa está ultra errada, vai aparecer um jeito da gente conseguir equilibrar as coisas. A pessoa fez um comentário aqui que é interessante, né? Evocou uma pessoa muito bonita da caminhada da igreja também, que é o Padre Zezinho. A Marilene Miranda diz que está lembrando do Padre Zezinho. Então a gente reflete muito isso, que a gente tem que se amar, né? A gente tem que querer integrar as pessoas. A verdade vai aparecer, fiquem tranquilos. E se a gente estiver nela, louvado seja Deus. Se a gente estiver errado, que a gente consiga se corrigir, né, nas nossas ações para fazer coisas melhores. Olha, obrigado a você que acompanhou, né, toda essa live, as impressões, as opiniões, tudo que vocês colaboraram. Vamos acabar, né, porque já está bem tarde, hoje eu falei bastante, e rezar. Amanhã nós temos mais um tema, nós vamos falar de como chegar ao outro. Amanhã é uma pessoa convidada que vem fazer a palestra. Então, o nosso convite é esse. Como chegar ao outro? Porque essa semana já fui falando muito, né? De entender o outro, quebrar os preconceitos, ter carinho para chegar nas dificuldades da igreja. E amanhã a gente vai falar. E aquele que está todo perdido? Como é que a gente chega a ele? Como é que a gente vai dar uma proposta que é bonita nossa da igreja? Então, amanhã o tema é esse. Nós vamos rezar, pedindo que Nossa Senhora possa nos ajudar, possa interceder por nós. A Nossa Senhora da Erci ficou lá no outro cômodo da casa, então nós vamos ficar aqui só com o Santo Oscar mesmo, fazendo a sua presença magnífica. Vamos rezar a Nossa Senhora agradecendo e pedindo que a nossa semana de formação ainda revele muitas graças e muitos dons. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a você que acompanhou a live. Se puder, compartilhe, se achar que essas impressões, essas histórias que a gente leu de vocês também podem servir para alguém. Curta aí a nossa página da paróquia para que essa grande meta, né, de evangelizar possa crescer mais. Deus abençoe você e que tenhamos uma ótima noite de sono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã na formação, na missa às 6h30, na formação depois. Fiquem com Deus.